Boa tarde, galera. Preste atenção porque eu fiz um vídeo e falei a respeito do ovo. Ovo de calopsita, que é chamado isso aqui, ovo de número 3, hein? É a mesma semelhança. E nesse vídeo, o procedimento que eu passei é as informações para evitar o acidente com os ovos. Mas como evitar acidente com os ovos? Evitar a perda de consumo de ovos bebido pelos próprios pais, porque isso acontece muito. Mas o procedimento é de um casal de passo preto, canário, qualquer espécie de pássaro. Quando ele põe seus ovos, ele começa a chocar, viu? Fazer o ninho, fez o ninho e botou os ovos. Mas você entra no prejuízo. Esse ovo você encontra no Mercado Livre, que é esses aqui, viu? É ovos de plástico, viu? Você encontra ele. Eu pintei assim, que é para poder realmente dar uma uniformizada. Mas a cor ideal que você tem que fazer com o ovo é mais marronzado do que o preto. São os mesmos sinais que vai realmente representar em relação aos pássaros, porque ele vai aceitar com naturalidade, ele não vai fazer a rejeição. E você der uns toquezinhos marrom e depois uma chuviscada de preto em cima do marrom para ficar com alguns desviozinhos de marrom, pronto, vai ser o ideal. Então você compra 12 ovos por R$ 89,00 no Mercado Livre, viu? E esses daqui eu tenho já há bastante tempo. O que é que acontece? Eu não vou te orientar os ovos, como já me referi, cada ovo desse que você vai substituindo pelo ovo que está no ninho, a fêmea vai se adaptar com a maior naturalidade. Ela aceita com naturalidade. Ela vai aceitar, vai chocar, tentar chocar do mesmo jeito que ela choca os ovos naturais. Por que você vai fazer isso? Para quando chegar o período da eclosão dos ovos, eles todos venham eclodir realmente naquele período corretamente. Nascem todos no mesmo dia. 6 ovos vão nascer todos na mesma data. E você é quem vai ganhar com este resultado. Porque depois que você conseguiu a reprodução deles, que nasceram os filhotes, aí você vai ficar desesperado. Eu vou botar ele junto com os pais. Aí que vai entrar a perda e prejuízo. Tem que tomar cuidado, porque os pais, a mãe imediatamente, ela vai se agachar sobre o filhote, ela vai fazer a proteção, ela vai aquecer os filhotes. E se ela vai aquecer, em muitos dos movimentos, pelo ninho ser um espaço pequeno realmente que é produzido por eles, vai acontecer um problema dela asfixiar o próprio filhote. Pisa sobre o pescoço, sobre o corpo, e ele fica ali embaixo, ele não consegue se movimentar, porque ela está com peso e preocupada com aqueles que estão mexendo embaixo dela. Então ela tem que fazer uma proteção uniforme. Ela vai fazer tipo um arqueamento, que é para poder os filhotes ficar se movimentando embaixo dela e receber o calor do corpo dela, que é a temperatura que ela vai ter que gerar para os filhotes para manter eles quentes e eles começarem a se enxugar, e já estão enxutos praticamente, e suas penas começar realmente a fazer a cobertura do seu próprio corpo. Eles vão ficando fortinhos e ela começa a alimentar. Você não esqueça do like, compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino e fazer os compartilhamentos, meu amigo. Quando você tiver o resultado com esse tipo de produto, o que você vai fazer? Você vai fazer um programa na fonte de alimentação e quando tiver o filhote, você tem que baixar ele para uma caixa tipo chocadeira. O ideal é passar por uma chocadeira. Se você não tem a chocadeira, você vai ter aquele
Eu esqueci o nome, saiu da mente agora, eu ia falar sobre ele, uma estufa. Você vai ter uma estufa aquecida para manter ele na temperatura ideal, dos 32 graus aos 36, que é a temperatura do corpo humano, que é a mesma temperatura do animal, de 32 a 36. Essa é a temperatura ideal, não pode passar dessa temperatura. Porque se você acelerar essa temperatura para 37, 38 graus, vai matar o bichinho asfixiado de calor. Vai ultrapassar o nível de temperatura. Para você controlar essa temperatura, você depende de uma lâmpada de 40 velas. E uma lâmpada de 40 velas, você pode manter o calor uniforme, como no exemplo, tem 2 vídeos com caixas de papelão que eu fiz, como fazer uma chocadeira improvisada. Pode procurar esses vídeos que você vai pegar realmente qual é a forma e a estrutura que eu te oriento na caixa de papelão. Isso é para as pessoas que não têm estrutura ou condição de comprar uma chocadeira. Porque nós que moramos na cidade, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, todo mundo dá os seus pulos, seus pinotes e consegue comprar as coisas. Faz um trambique, inventa uma chocadeira e cria e faz. Comprou um termostrato, meu irmão, para controlar a temperatura, pronto. Você monta a sua chocadeira com a maior facilidade. Não tem dificuldade nenhuma. Até isopor, muita gente tem feito aí. Então, o que é que acontece? É nesse procedimento que você vai salvar a sua safra, a sua reprodução. Porque todos os filhotes vão chocar no mesmo dia que você põe para chocar. Então, 10, 12 dias depois, quando eclodir os ovos que nascem todos de uma vez. Todos que nascem, você já põe no calor da luz, para eles enxugarem imediatamente, já se acostumar com a temperatura dos 32 graus aos 36, e fica entre 32, 33, 34, fica nesse tipo de temperatura aos 36 graus. Porque se você deixar com de 34 a 36 é o ideal. Porque se você deixar a temperatura menos, ele pode morrer de hipotermia, viu? E isso por falta de calor da luz, então você vai perder, é prejuízo. Tem que fazer a coisa dentro da tecnologia, meu irmão. Você mora na roça, lá nos campos, na fazenda, chácara, então você tem como você desenvolver uma técnica e fazer isso com o maior carinho. A troca de ovos, a troca de temperatura dos pais pela temperatura de uma chocadeira. Por que aqui é mais eficiente? Porque aqui o pássaro vai se movimentar sozinho dentro do ninho. O ninho é uniforme, é uma base oval e profunda, com a fundura que foi criada pelo próprio pássaro ao nível do seu padrão, e você vai conseguir fazer com ele um manejo, alimentar o filhote na seringa, alimentar os pais, e quando for alimentar os filhotes em base de inseto, passa os filhotes para os pais. No ninho mesmo, você tem que ter uma caixa, um ninho apropriado para isso. Você coloca dentro do viveiro, que foi onde foi feita a reprodução, o ninho por 2 a 5 minutos, não fica mais do que isso. Alimenta os pais, bota as larvas tenebres lá, que os pais vão pegar com as larvas, vai triturar as larvas no bico e vem e põe a larva inteira. Bote sempre as menores larvas, pequenininhas. O que acontece? Ele mata as larvas, tritura todo no bico, ele passa no bico para lá e para cá, volta e enfia na garganta do filhote, que ele não se engasga. Desce por garganta abaixo e ele se alimenta com as larvas. Todos os pais fazem isso. É só você fazer o manuseio correto, com técnica, saber administrar essas indicações, que você consegue o resultado. E aí você vai ver todos os filhotes você recuperar. 6, vai criar os 6. É só você seguir os métodos corretos. Mas se você vacilar por qualquer pequeno detalhe, você já começa a ter perda, você já perde o primeiro. O que aconteceu? Dei comida demais.
Eu ensino assim, não é, tem que trabalhar o pássaro com um padrão de alimentação de 3 em 3 horas. Então, quando ele é novo, de 2 em 2 horas. Quem que você vai controlar o intestino do animal? É fácil. Você botou comida nele, a comida desce pelo pescoço, vem pelo lombo das costas e vai ficar aqui em cima do ombro. Que depois de 8 dias a 10 dias o papo vai descer para vir para frente. Esta virada de papo é muito importante, tem que ter muito cuidado, senão você vai matar o filhote. Viu? O que é que acontece? Alimentação pouca, não dê pouca demais nem muita. Você vai ter que controlar para de 2 em 2 horas, porque 3 em 3 horas ele vai crescendo, você vai aumentando. Então é assim sucessivamente. Você vai alimentando ele em milímetros. Não esqueça do like, compartilhar os vídeos e assinar o canal, meu irmão. Habilite o sino para que você receba as novas notificações. Então, o que você vai fazer? Esse tipo de procedimento é sucesso. Você tem êxito, viu? Para a reprodução dos seus filhotes. Pássaro preto. Se você fizer dessa forma, você consegue. Mas se você fizer da maneira errada, deixar como os pais fazer a reprodução, os pais vão chocar lá no ninho do viveiro, ele choca tudo numa boa, mas nasce 5, ou que nasce os 6. O mais correto é nascer os 6. Mas se nasceu os 6, você vai chegar no final da safra com 2, 3, 1. É o que você vai colher da safra. Então isso não é interessante, meu amigo. O que é interessante para você é chocar. Nasceu 6 ovos, você vai criar os 6 ovos. E isso é que é importante. Você vai ter que ter êxito, saber trabalhar. Assim você consegue. 6 ovos, cada ovo desse é uma vida, meu irmão. Então se você colocar 6 ovos para chocar, você tem que salvar os 6 ovos. Meu muito obrigado, um beijo no coração, fica com Deus.